Olá, brasileiros. Eu vou abordar neste vídeo um fato que já aconteceu, mas eu resolvi comentar e dar a minha opinião. Começa com uma notícia que eu encontrei através de pesquisa e que foi dada pela Agência Brasil. Eu vou ler para vocês. Eu sei que já não é mais novidade para a grande maioria dos brasileiros que sabe do que aconteceu em abril deste ano de 2013. Mas eu vou ler para aqueles que ainda não sabem e também para que eu possa dar a minha opinião a respeito do assunto. Campeões mundiais de futebol começam a receber prêmio de R$100 mil. No total, 51 atletas ou suas famílias, no caso dos que morreram, têm direito ao benefício. 35 jogadores de futebol, campeões mundiais, começaram a receber na segunda-feira, 15 de abril, o prêmio de R$100 mil, instituído pela Lei Geral da Copa, Lei número 12.663/2012, que também prevê o pagamento de uma pensão mensal vitalícia àqueles que estão sem recursos ou com recursos limitados para sobreviver. O prêmio especial está sendo pago de uma única vez pelo Ministério do Esporte, sem incidência de imposto de renda. O benefício também será recebido pelas famílias dos ex-jogadores já falecidos, assim como o auxílio que servirá para completar a renda mensal do beneficiário até que seja atingido o valor máximo do salário de benefício do regime geral da Previdência Social, que atualmente é de R$ 4.159. No total, 51 atletas ou suas famílias, no caso dos que morreram, têm direito ao benefício. O único campeão mundial que recusou o prêmio foi o meia Tostão, Eduardo Gonçalves de Andrade, campeão da seleção de 1970, que se declarou contrário à concessão. De acordo com a pasta, o dinheiro foi depositado nas contas dos campeões. O ex-lateral direito, Djalma Santos, campeão da seleção de 1958, que era reserva e foi escalado apenas no final contra a Suécia, vencida pelo Brasil por 5-2, disse à Agência Brasil que a iniciativa do governo é justa. Diz ele: nós não fizemos nada mais do que a nossa obrigação, mas o prêmio é merecido. Afinal, o futebol brasileiro estava mal naquela época, pois tinha perdido a Copa de 50 em casa para o Uruguai e havia sido eliminado da Copa de 54 na Suíça pela Hungria. Nós demos uma grande alegria à torcida e ao país com aquela conquista, a primeira Copa do Mundo ganha pelo Brasil. Quanto à recusa de Tostão de receber o prêmio, Djalma Santos, hoje com 80 anos e morando em Uberaba, Minas Gerais, diz que é a opinião dele, mas acha um pouco errado pensar assim, pois a maioria dos ex-jogadores campeões do mundo precisa desse dinheiro. Outro campeão mundial que vai receber os R$100 mil é o atacante Dario, o Peito de Aço, ou Dadá Maravilha, como era conhecido quando jogador. Ele se diz muito feliz por estar no meio desses heróis, já que participou da seleção campeã mundial de 1970 no México, como reserva no ataque, então formado por Jairzinho, Pelé, Tostão e Rivelino. Ele disse: eu me sinto feliz com essa recompensa, pois já estava até brigado com Deus. É que, se eu tivesse nascido alguns anos depois da minha época de jogador, eu teria ficado milionário no futebol de hoje, pois marcar gols
era a minha especialidade, e essa é a função mais valorizada no futebol moderno. Hoje, com 67 anos de idade e comentarista esportivo na televisão de Minas Gerais, Dario diz que é mais querido pelo público do que quando era jogador do Atlético Mineiro, mesmo tendo sido carrasco do grande rival Cruzeiro. Quanto à recusa do prêmio pelo colega Tostão, Dario evitou o comentário e disse: "Não entro no mérito, porque não sou advogado." Durante a carreira nos campos, ele marcou 926 gols, dos quais 499 de cabeça. Ele disse: "Eu era uma máquina de fazer gols." E também ficou famoso por frases pitorescas como: "Para toda problemática eu tenho a solucionática." A relação de todos os beneficiários estão aqui, mas eu não vou ler para vocês, porque é muito longa e também não é muito importante. Apenas eu vou informar que os jogadores que participaram, que é os jogadores que têm direito a este prêmio, participaram das seleções brasileiras nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970. Com essas informações, eu passo a fazer o meu comentário e começo dizendo: e os aposentados do regime geral da Previdência Social vão receber o quê? Ingratidão, desprezo, humilhação, discriminação, malvadeza, corte dos seus direitos. O mundo inteiro precisa saber disto. É um total desrespeito pelos velhos aposentados e pelos trabalhadores que um dia serão velhos e aposentados. E isto é só com esta classe de velhos. Mas para estes jogadores, não. Porque são velhos especiais. Prestaram excelentes serviços à pátria. Onde estão os direitos humanos do nosso país? Por que não dizem nada a respeito desta discriminação dos aposentados do regime geral da Previdência Social? Será que esta comissão não pode falar nem a palavra de aposentado, como faz o governo federal e seus aliados? Onde está a justiça deste país? Será que também não pode fazer nada para evitar com este extermínio de velhos aposentados? Os jogadores realmente nos deram muitas alegrias. Fez os brasileiros felizes. Eu também fiz parte desta alegria. Mas os aposentados, que deram seu sangue para construir este Brasil, e hoje, inclusive os estádios onde esses jogadores criaram fama e construíram os seus futuros. Como ficam esses antigos trabalhadores? Sem direito a nada? E os trabalhadores de hoje, que construíram estes monumentos de estádios para a Copa do Mundo de 2014, que hoje são homenageados, recebidos com aplausos, tapinhas nos ombros, apertos de mãos fervorosos, como vão ser daqui a alguns anos, quando forem velhos e aposentados? Vão receber o mesmo que nós estamos recebendo. Não vão ganhar 100 mil reais, nem pensão vitalícia, e sim um mísero salário mínimo. Isto é, se conseguirem se aposentar, porque a meta do governo é acabar com as aposentadorias do regime geral da Previdência Social. É isto, brasileiros. Esta é a minha revolta, a minha indignação com respeito a este fato. Esta é mais uma prova de que nós, aposentados, não vamos conseguir ter os nossos direitos de volta, nem receber o que nos roubaram, e termos
nossos direitos roubados. O que temos que fazer, aposentados, trabalhadores e familiares, é termos vergonha na cara, deixarmos de ser masoquistas e lutarmos contra tudo isto. As eleições de 2014 estão batendo em nossas portas. Vamos dar uma resposta a esses abutres devoradores de aposentados. Vamos usar a nossa arma, que é o nosso voto, e tirá-los do poder. Pense nisso enquanto há tempo, porque senão estaremos perdidos. Antes de terminar, eu vou deixar uma pergunta no ar. Como vai ser a política de reajustes desta pensão vitalícia? Eu pergunto isso porque, como o valor é igual ao teto de benefício do regime geral da Previdência Social, que hoje é de pouco mais de 6 salários mínimos, será que também vai ser igual ao dos aposentados, que quando se aposentaram ganhavam acima de um mínimo e que foram desvinculados do salário mínimo e com isso estão levando a todos os aposentados a receber apenas o mínimo? É um absurdo que membros de uma mesma classe social que pertencem ao mesmo regime de aposentadoria tenham duas políticas de reajustes. Uma está certa, é daqueles que só pagaram para receber um mínimo. Esses aposentados não podem reclamar, estão com seus direitos garantidos. E os que pagaram para receber 6, 8, 10 e até mais de salários mínimos? É justo que passem a ganhar apenas o mínimo? Eu fiz essa pergunta acima porque eu estava curioso para saber como seria esse reajuste dessas pensões. Mas eu já sei a resposta. Porque o motivo desta pensão já está explícito neste projeto de lei número 12.663/212, que diz que os recursos dessa pensão são para suprir as necessidades de sobrevivência dos beneficiários. Consequentemente, a política de reajuste vão manter o seu poder aquisitivo. Não vão ser igual ao da Previdência. Mais uma vez, a discriminação contra os aposentados do regime geral da Previdência Social continua descaradamente. Agora, para encerrar, eu gostaria de me dirigir ao Dadá Maravilha. Não sei se ele vai me ouvir, mas eu vou falar assim mesmo. Quem sabe se ele vai me ver e vai me ouvir. Dadá, eu fui seu fã. Você realmente foi um excelente jogador e nos proporcionou muitas alegrias. Mas não sabia que você estava em situação tão difícil assim. Mesmo estando empregado como comentarista esportivo na televisão de Minas Gerais, a ponto de estar brigado com Deus. Será que os jogadores daquela época todos estão em situação de penúria? Será que não ganharam nada? Eu acredito que tenha realmente, como acontece com todos os trabalhadores, que existam jogadores que estejam em dificuldades financeiras e que precisem de ajuda. Mas muitos jogadores daquela época ficaram ricos, ou pelo menos não estão na miséria. Inclusive alguns que estão fazendo parte desta lista de beneficiário. Por isso, Dadá, não fique mais brigado com Deus. Ele não merece isto. Eu, por exemplo, e acredito que também os outros aposentados, apesar de estarmos passando por todos estes sofrimentos, não estamos brigados com Deus, porque Ele sabe o que faz e com certeza Ele está do nosso lado e vai fazer justiça disto, eu tenho certeza. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo, se Deus quiser.